acontece que às vezes a raiva nos domina diante de uma situação, alguém que te prejudicou, alguém que se levantou contra, e muitas das vezes a tua oração, ou na hora da tua ira, tu lança uma palavra até de destruição. Você sabia que se um homem chamado Estevão não tivesse pedido misericórdia por aqueles que o apedrejavam, Saulo talvez não seria convertido, Saulo talvez não escreveria as cartas, Saulo talvez não seria o maior dos pregadores do Novo Testamento logo no início da igreja? Porque quando Estevão, o primeiro mártir, está sendo apedrejado, era um diácono, né? Hoje a gente fica muito preso a ministérios acima, missionário evangélico, era um diácono que conhecia a palavra, um diácono que debateu frente a frente com os poderosos da época, de maneira que a palavra entrava e eles se ruíam e mandaram apedrejar a Estevão, de maneira que Estevão, quando está prestes a morrer, ele faz uma breve oração, que está lá no capítulo 7 de Atos, versos 60, que ele fala assim: Senhor, não lhes impute este pecado. E não foi imputado, tanto que não foi que Saulo foi alcançado. Talvez, irmão, muitas das vezes em nós está faltando isso, para que Deus alcance alguém que está lá fora. A mudança da nossa oração por aquele vizinho. Ai, pastor, porque o senhor não conhece, já me afrontou. Irmãos, você foi chamado para proclamar o nome do Senhor. Você foi chamado para mudar a história de pessoas. Você foi chamado para pegar o improvável e torná-lo provável. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para mudar a história de alguém. Glória a Deus. Amém? Para mudar a história de alguém. E o interessante, irmãos, tudo tem propósito. Deus trabalha em cima de propósito. O que eu acho interessante é, tu acha que Deus perdeu o controle quando Saulo perseguia a sua igreja? Não. O controle, olha para o teu irmão e fala assim: o controle está na mão de Deus. Talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas Deus não perdeu o controle. O controle está na mão dele. Se Deus quisesse parar Saulo antes de sair para perseguir, ele parava. Se Deus quisesse converter Saulo antes, ele convertia. Se Deus quisesse nos converter antes, ele teria nos convertido. Mas tudo isso tem um propósito. O que aconteceu com a igreja em Jerusalém? Jesus, ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Só que eles ficaram ali, dentro de Jerusalém. Ficaram ali dentro. Apesar de todos os conflitos, de todas as situações, poucos foram que saíram. Mas quando veio a perseguição, o que aconteceu? Começaram a sair. E começaram a sair. Samaria, e foram indo, e foram indo. E quem tem semente, o que faz com a semente? Semeia. Aonde eles iam? Porque a palavra, ela não pode ficar presa, ela tem que ser liberada. E eles foram, e a igreja, com isso, começou o quê? A crescer. Então, o que eu quero dizer também nessa noite é: está tendo perseguição? Está tendo perseguição? É um sinal que Deus quer que essa igreja cresça. Mas para essa igreja crescer, ela tem que fazer o quê? Sair, semear. Está na fila do NPS, lança a semente. Amém? Amém. Pegou o ônibus, lança a semente. Porque às vezes a perseguição vem simplesmente para nos movimentar, para nos tirar do lugar, para nos mover. E foi para isso que Deus permite que Saulo é levantado. Porque ele é tão ousado que ele pede cartas para perseguir a igreja. E essas cartas são concedidas. Irmão, Deus não é todo poderoso? Ele não pode parar tudo que for contrário à obra, à igreja, os
pastores, os obreiros, ele não pode? Mas tudo tem um propósito. E olha o propósito. A igreja sai fugindo, sai evangelizando, sai ganhando almas, sai plantando igreja onde vai, e de repente Saulo vai a Damasco. E quando ele está no caminho de Damasco, quem se apresenta a ele? Irmão, quando for demais a perseguição, você não vai precisar nem abrir a boca, porque o nosso Deus não é covarde, Ele mesmo se apresenta no caminho. Nosso Deus, Ele se apresenta no caminho. Amém? E quando Saulo está indo com a sua comitiva, cavalos, cavaleiros, homens impiedosos, para prender, para maltratar, levar cativo para Jerusalém, vem uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Irmão, nós temos um dono. O dono desse lugar é Jesus. Nós temos um dono. E esse dono, ele não fica escondido vendo os filhos lutarem, não. Ele vê o teu choro, ele vê a tua lágrima, ele vê o teu jejum, ele vê a tua oração, ele está vendo. E no momento ele vai se levantar a seu favor e vai dizer: ei, por que tu me persegue? Saulo ficou sem chão. Ele podia falar: não, mas eu não estou perseguindo o Senhor Jesus, eu estou perseguindo os cristãos. Rapaz, eles são meus. Eles são meus. Mas como Saulo era muito inteligente, ele entendeu que quem estava ali falando com ele era o defensor daqueles que ele perseguia. Quem é, Senhor? Está vendo? A perseguição ela vem porque talvez você parou. Por isso está vindo essa luta, é como se estivesse sendo espremido, amassado, colocado entre paredes, que você olha para um lado um muro, para o outro muro, para frente um muro, para trás um muro. Senhor, eu não entendo. Ei, o Senhor está dizendo para você: sai, vai ganhar alma, vai falar de Jesus. Para de arrumar problema, para de arrumar contenda, para de arrumar situações extras que tu não precisa. Vai ganhar alma. E tu vai ver que tudo para. A doença que apareceu do nada vai parar, porque antes não tinha. Por que apareceu? Por que essas coisas do nada apareceram? Porque do nada você parou, do nada nós paramos, do nada a igreja parou, estacionou. E Jesus, ele sempre afirma: eu sou o caminho. Jesus encontra com Saulo aonde? No caminho. Fora do caminho não tem como. É no caminho que os cristãos passaram. Para ir, foi o caminho que Jesus encontrou Saulo. Mas teve um povo que quis entrar no mesmo caminho que o povo de Israel entrou. Porque Deus tem um caminho novo para a gente. Abrir mar para a gente passar, isso Ele já fez. Mas quando Ele abriu aquele mar para o povo passar, os inimigos tentaram entrar. Tentaram ou não tentaram? E entraram. Mas eles saíram do outro lado? Saíram do outro lado? Então olha para o teu irmão e fala assim: quem está entrando no teu caminho, pode até entrar, mas não vai chegar no teu final. Amém? É assim que Deus faz. Nós temos que confiar e acreditar nele. Acreditar na palavra. Confiar na palavra. Amém? Então não se preocupa com quem está te perseguindo, te caluniando, com quem se levanta contra você. Não se preocupa com aqueles que de alguma maneira quer te parar, perseguindo. Irmãos, e perseguir para a igreja existem várias formas. É que pregar aqui, eu sou pastor é um problema, né? Talvez fosse missionário, evangelista, não, mas como pastor, eu tenho visto as formas, pastor. Chama pastor Patrícia, eu tenho visto as formas que o diabo